Parque do Varvito, inaugurado em 1995. Varvito é o nome utilizado pelos geólogos para denominar um tipo de rocha sedimentar, formada por diversas camadas de diversos tamanhos, depositadas durante o intervalo de um ano, durante uma extensa idade glacial. O Varvito de Itu é a mais importante exposição desse tipo de rocha na América do Sul. Rochas. As rochas são conjuntos naturais de minerais sólidos. Se originam na formação natural da superfície. São variáveis de acordo com as suas características, formatos, cores, texturas e tamanho. São classificados como ígneas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas ou ígneas são originadas pela solidificação do magma, material pastoso que recebe o nome de lava quando é expelido por vulcões. As rochas metamórficas são originadas a partir da transformação de rochas ígneas e sedimentares provocada por variação de temperatura e pressão. A maioria delas são as mais antigas na Terra. Exemplo, mármore. As rochas sedimentares se originam a partir de outras rochas, sedimentos. Na maioria das vezes, são formadas por minerais de rochas clásticas. Exemplo, arenito ou varvito de Itu. O Rio Tietê e sua história. A importância do rio para São Paulo se dá pelo impacto de sua ocupação, povoamento e exploração econômica de suas áreas. O Rio Tietê tornou possível a realização das bandeiras e das monções. Essas expedições em direção ao interior do país terminaram por expandir o território e enriquecê-lo. O Rio Tietê teve importância no abastecimento de pescados para a cidade de São Paulo, época em que esteve presente na vida dos cidadãos paulistanos, proporcionando também, em suas margens, diversas atividades de lazer. No passado, ainda que provocasse inundações, o que facilitava a transmissão de doenças, o equilíbrio ecológico ainda existia. Hoje, o rio se encontra muito poluído e mal cheiroso. Teve papel importante na história do bandeirantismo. O rio servia como estrada, apoio, alimentação, porém também servia como obstáculo. Em suas margens se desenvolveram os primeiros centros urbanos. Atualmente se discute o descaso ambiental, pois o rio sofre com o fluxo de dejetos, o que ocasiona enchentes. Sendo assim, a conscientização das pessoas essencial para a diminuição dos desmatamentos e pela má qualidade da água. Santana de Parnaíba. Recebeu este nome por nascer próximo a uma cachoeira, obstáculo que dificultava a navegação no rio Tietê, sendo que Parnaíba, em tupi, significa difícil de navegar. A cidade nasceu às margens do rio Tietê, e há registros de que o primeiro a chegar lá foi o português Manuel Fernandes Ramos. Santana do Parnaíba. Em 14 de novembro de 1625, o povoado que cresceu ao redor da capela foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Santana do Parnaíba.
A vila chega ao século XIX desenvolvendo poucas atividades econômicas, em situação agravada ainda mais pela abertura de novas estradas que ligavam São Paulo a outras vilas e cidades, sem passar por Parnaíba. O bandeirantismo. Separado do litoral pela muralha da Serra do Mar, São Paulo voltava-se para o sertão, cuja penetração era facilitada pela presença do rio Tietê e de seus afluentes, que comunicavam os paulistas com o distante interior. Boa parte dos habitantes de São Vicente haviam migrado para lá quando os canaviais plantados no litoral entraram em decadência, já na segunda metade do século XVI. Ligados a uma cultura de subsistência baseada no trabalho escravo dos índios, os paulistas começaram as suas expedições de apresamento. As reduções organizadas pelos jesuítas no interior do continente foram, para os paulistas, um presente dos céus. Reuniam milhares de índios adestrados na agricultura e nos trabalhos manuais, bem mais valiosos do que os ferozes tapuiás, de língua travada. O controle holandês sobre o mercado africano, no período da ocupação do Nordeste, interrompeu o tráfico negreiro. Os colonos voltaram-se então para o trabalho indígena. O bandeirantismo de preação tornou-se assim uma atividade altamente rendosa. Para os paulistas, atacar as reduções jesuítas era a via mais fácil para o enriquecimento. Raposo Tavares. Raposo Tavares é dito por alguns historiadores como o mais terrível dos bandeirantes, quando, ao sair, queimaram casas, igrejas, destruíram os ossados e invadiram o convento dos padres. Esta violência contra os índios cristãos, que ocorreu também em outras edições, acabou com a mentira de que os portugueses vieram ao Brasil para converter os índios à fé católica. Quando Raposo Tavares entrou nas aldeias de Guairá, não foi para levar a verdadeira fé, mas para trazer o oposto do que a fé ensina. Todos os que ouviram falar deste façanho ficaram cheios de admiração, e ainda hoje Raposo Tavares é muito elogiado pelos que desconhecem o verdadeiro Brasil. Ele foi o herói dos invasores das terras alheias.